Olá, meus queridos, professor Orlando Castro, aqui no seu canal Vivendo a Geografia, porque a geografia não se estuda, a geografia se vive. E hoje nós vamos continuar falando aí da hidrosfera e hoje, para começar, vamos falar das correntes marítimas. Vem para cima, vem comigo! Bem, na imagem aí podemos perceber ao filme Procurando Nemo. Esse filme aí marcou, né, dos estúdios Pixar, Disney, né, e que traz a situação aí do peixe palhaço, né, que vai aí fugir do pai, né, enfim, acabar sendo capturado. E aí depois o pai, para chegar na Austrália, né, ele pega essa corrente leste australiana. E aí nós podemos perceber um pouquinho desse ambiente das correntes marítimas, né? Esse é o assunto, né, da nossa aula. E para a gente ficar por dentro, 3 perguntinhas vão nortear a nossa aula. A primeira, o que são as correntes marítimas, qual a sua origem e qual a sua importância. Então, nós vamos definir o que são as correntes marítimas, vamos entender aí como elas se formam, né? E a sua importância. Acompanha comigo. Definição. Correntes marítimas, né, correspondem aí às massas de água que circulam pelos oceanos. Então, os oceanos é como se fossem, dentro deles tivessem rios. Não interagem com as águas por onde passam. Então, essas correntes aí, elas vão circular pelo planeta, mantendo densidade, cor, salinidade e temperatura. Formada a partir dos ventos e do chamado efeito Coriolis, não? Esse efeito que é o efeito gerado pelo movimento da Terra. Então, como a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, ela desloca aí o ar, ela desloca a água. Então, você tem aí esse movimento dessas correntes marítimas, né? E há uma troca aí de correntes, né, que são originadas, por exemplo, no polo, ou que são originadas nas zonas tropicais do planeta. Então, por isso, as correntes não são homogêneas, podendo ser frias ou quentes, né? Aí na imagem, correntes marítimas, além de regularem o clima, transportam alimentos, né? Transportam aí plânctons, né? Transportam aí peixes, e por isso elas são muito procuradas aí por navios pesqueiros, né? Em virtude de como elas trazem o alimento dessas regiões de origem, elas também trazem cardumes, também trazem peixe, como vocês viram aí na imagem do filme Procurando Nemo. As correntes marítimas, elas influenciam no clima. No norte, as correntes têm sentido horário, né? No sul, sentido anti-horário, devido à esfericidade da Terra, né? São ricas em micro-organismos, aí os plânctons, base da alimentação dos peixes, né? Dos minerais encontrados na água, o cloreto de sódio, né, é o mais abundante. E por isso aí a água dos oceanos, né, ela é salgada. Aí o valor médio de salinidade é de 35 gramas por 1 litro de água. O Mar Morto, por exemplo, apresenta aí 30 gramas por 1 litro. Olhem aí na imagem, pessoas flutuando no Mar Morto. Então, a salinidade é muito elevada, o que torna essa água bastante densa e fazendo as pessoas flutuarem, né? Aí o turista lendo o jornal no Mar Morto. Nas regiões mais frias, a salinidade ela é menor, devido à quantidade de chuva ser menor e não gerar tanta aí erosão nas rochas, levando aí esses sais, né? Principalmente
ao cloreto de sódio, de potássio, de magnésio, que contribuem para a salinidade da água. Nós falamos isso na aula passada sobre hidrosfera. Então, se você ainda não assistiu, vai na nossa playlist de Geografia Física e assiste aí a aula de hidrosfera. Bem, aí na imagem, você tem um mapa das correntes marítimas. Então, você destaca aí as correntes frias e as correntes quentes. Então, as correntes frias sendo originadas principalmente aí, do polo, né? Aí, como por exemplo, do Polo Sul, a corrente aí de Humboldt, né? A corrente de Bengália, né? A corrente aí, correntes quentes, como por exemplo a corrente do Golfo, né? Aí a corrente da Califórnia, a corrente fria. Então você vai encontrar no globo, né, a corrente leste australiana do filme Nemo, né, uma corrente quente que se origina aí na zona equatorial. Então essas correntes elas vão ser importantes, como já falamos ainda há pouco, né, para influenciar no clima, na pesca. Então elas vão ter uma função aí de equilíbrio térmico também do próprio oceano, da própria terra. Então é importante você entender as funções das correntes marítimas. Então, o que são as correntes marítimas? São esses rios aí subterrâneos que percorrem aí os oceanos, que são gerados pelo movimento de rotação da Terra, o chamado efeito Coriolis, pela ação dos ventos também que influenciam nessas correntes. E aí você pode perceber no mapa, né, que onde ocorre a ação dessas correntes, olha aqui a corrente leste australiana, né, enfim, você vai encontrar peixe, né, você vai encontrar aí atividade, então você vai encontrar em algumas regiões aí, né, o bacalhau, o atum, né? Então você vai encontrar aí essa diversidade marinha que ela é presente nessas correntes. Então influencia no clima, né? Destacando as seguintes correntes, né? Aí no Atlântico a corrente do Golfo, que nós falamos ainda há pouco, né? Das Canárias, das Falklands, de Benguela. No Pacífico a corrente de Humboldt, né? Ela influencia bastante a pesca na região da costa aí oeste peruana, aí na imagem, né? Essa pesca, as pessoas aí esperando, né? Aí o fenômeno da ressurgência, onde esses peixes vêm até a superfície. No Índico, né? A corrente das agulhas, de monções, né? Então, por último, destaque para o fenômeno da ressurgência, né? Onde aí essas correntes, né, carregadas de peixe, de plâncton, né, elas vêm até a superfície e influenciam na atividade pesqueira, influenciam no clima. Então, hoje nós falamos das correntes marítimas, né? Nós falamos aí dessa água que você encontra, né, nos oceanos, que circulam aí como verdadeiros rios dentro do próprio oceano, tendo aí características próprias de salinidade, de densidade, e que são de extrema importância aí para o clima de algumas regiões do planeta, para a atividade pesqueira, e que são fruto, né, desse movimento de rotação do vento do nosso planeta. E conhecê-lo é entender um pouquinho dessa diversidade desse planeta Terra. Então, ficamos por aqui. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, assim, fazer sua inscrição, apertar aí o sininho, dar o seu like e fazer os seus comentários. Então, não se esqueça, geografia não se estuda, geografia se vive.